Hoje no canal A Biblioteca da Física a gente vai falar sobre a origem do movimento de rotação. Bom, para isso vou usar esse livro como base, para quem tiver interesse vou deixar o link na descrição, e ele vai falar o seguinte: a origem de um movimento de rotação está sempre associada à origem de um outro movimento de rotação em sentido oposto. E o que isso significa? Bom, isso significa basicamente que quando eu tenho um movimento nesse sentido, eu terei um movimento compensatório nesse outro sentido. Como, por exemplo, no helicóptero. No ano de 1907, após a criação do primeiro helicóptero, ele voou apenas alguns metros. Por quê? Porque não conseguia estabilizar o corpo do helicóptero, pois a hélice girava de um lado e, como você deve estar imaginando, o helicóptero ia girando de outro. E para isso a gente já tem formas de compensar esse giro. Mas antes de ver sobre o helicóptero, vamos ver de uma maneira bem mais simples, usando apenas dois copos plásticos, uma fita e um elástico, sobre como a gente consegue exemplificar para o aluno o que acontece nesse movimento de rotação. Na página 70 do livro Física 1, Mecânica, Graph, você consegue notar o que eu acabei de falar: a hélice girando de um lado e o corpo do helicóptero girando para o outro lado. E ele precisa de algo para estabilizar o mesmo. Inicialmente, pegue o copo plástico que você vai usar e também pegue a fita. E tire um pedaço dela para colocar o nosso fio, um fio normal. Vai ficar algo parecido com isso. Olha, essa parte de cima, ela será segurada por algum outro aluno, por alguém que vai ajudar. Tente deixar mais ao centro possível. E depois disso, você vai colocar o elástico na parte de baixo dele. Aqui eu tenho o copo e na parte de baixo dele eu vou colocar o elástico, com a fita também. O experimento está ficando dessa maneira. Depois, nessa parte de baixo aqui do elástico, você vai colocar o outro copo. E aí você já vai ter terminado o experimento. Pronto, esse é o experimento completo. Após você ter feito isso, pegue a linha que foi a primeira que você colocou e amarre em algum lugar ou peça para algum colega segurar para você. Com uma mão você vai segurar o copo de cima e com a outra você vai girar o copo de baixo. E depois disso, depois de girar algumas vezes, você vai soltar o copo de baixo e o copo de cima. E você deve analisar qual é o sentido em que cada um está girando. Olha só. Foi um pouco rápido, vou colocar um pouco mais devagar. Repetir de novo. E agora note uma coisa. Note que cada um vai girar para um lado, assim como aconteceu naquele primeiro exemplo com a hélice do helicóptero que não tinha nada para estabilizá-lo. E é basicamente isso. Se você gostou desse experimento simples, siga e compartilhe.